Marcos, capítulo 5. Marcos 5, nós vamos ler versículo 21 ao 24, e depois 35 a 43. Amém, queridos? Acompanhe comigo a leitura do texto sagrado. Marcos, capítulo 5, 21 a 24. Diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe sobre ela para que ela seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Versículo 35 em diante. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, e que disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, creste. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os seus irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito, e ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está, mas ela dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, e pois tinha 12 anos, e então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Vamos orar, queridos? Baixe sua cabeça, peça mais uma vez para Deus continuar a falar no coração, através da Escritura Sagrada. Obrigado, Deus, por estarmos na casa do Senhor, na casa do nosso Pai. Diz a Tua palavra que agora em Cristo Jesus nós temos um Pai e temos um irmão mais velho que chama o Senhor Jesus. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E nós nos alegramos e agradecemos por tamanha graça do Senhor. E nesse momento agora nós nos humilhamos, nós nos calamos, nós reverenciamos a santidade do Senhor e clamamos: fala conosco de Jesus. Que nossos sentidos espirituais sejam aguçados para entendermos a grandiosidade da Tua palavra. Abre nosso entendimento, desanuvia nossa mente e fala conosco, porque precisamos de ouvir a Tua voz. Abençoe-nos e fique conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no domingo próximo passado, eu falei sobre um tema também relacionado à morte. Quem lembra o tema que eu falei? Um grande inimigo chamado morte. Lembra disso? Irmãos, de vez em quando eu vou em algumas igrejas pregar, aí depois eu volto lá depois de 15 anos, e eu costumo lembrar o sermão que eu preguei lá, irmãos. De vez em quando eu chego, eu preguei aqui no dia tal esse sermão com esse tema. E eu preguei domingo passado sobre isso, um grande inimigo chamado morte. E esse sermão, querido, falou que Deus se compadece da caravana da morte. Lembra disso? Em segundo lugar, querido, que Ele não apenas se compadece, mas Ele para a caravana da morte. E falei que além dele se compadecer, dele parar, Ele também restitui a caravana da morte. Os 3 milagres que nós temos de ressurreição do Senhor Jesus, que estão registrados nas Escrituras, nós temos algo em comum nesses milagres. Nós temos o milagre do filho da viúva de Naum, que eu preguei semana passada, Lucas capítulo 7. Temos o milagre da ressurreição de Lázaro, João capítulo 11. E temos esse milagre aqui que vamos trabalhar, da filha de Jairo. Mas existe algo em comum em relação a esses milagres. Existe um contexto de quê? De família. Existe um contexto familiar. Se você perceber, em relação ao filho da viúva de Naim, ali tinha uma família onde já tinha perdido o esposo, e agora eram somente 2, a viúva e um filho. Se você perceber em relação ao texto sagrado de João capítulo 11, nós tínhamos familiar, e era um contexto onde Jesus ficara hospedado algumas vezes, lembra disso?
Jesus ficava na casa de Marta e Maria, e ali no contexto familiar de Marta, Maria e Lázaro morre. E nesse contexto aqui, irmãos, a filha de Jairo. O texto fala no final aqui, irmãos, que o Senhor Jesus, ele toma o pai, a mãe da criança. Quer dizer, família. A morte, querido, o nosso último e grande inimigo, como eu preguei domingo passado, ela tem insistido e levantado contra nós e a nossa família. Como, querido, nós temos visto a morte insistindo em destruir famílias. Vivemos hoje o tempo do desconstrucionismo da família. A família moderna está sendo desconstruída a cada dia. A família bíblica, cada dia que passa, querido, tem experimentado nocautes terríveis. Para os irmãos terem uma ideia, as últimas que temos visto, né? A senadora Suplicy, ela está caminhando com um projeto de lei para não se comemorar dia de pai e de mãe na escola mais. Sabia disso? Já leu sobre isso? Porque se porventura a família moderna tiver ali aquela figura de pai ou de mãe, serem dois pais ou duas mães, aquela criança não ficar constrangida. Já pensou que tempo é esse, irmãos? Ela está, irmãos, tramitando nesse sentido, de não celebrar mais, como nós temos, né? No mês de maio das mães, e agora no mês de agosto dos pais, celebrar mais dia de mães e pais, para não constranger a família moderna, contemporânea, onde tem dois pais ou onde tem duas mães. Irmãos, vivemos esse tempo de desconstrucionismo da família. A família tem sofrido golpes violentos, irmãos, para ser destruída. Por quê, irmãos? Porque sabemos que a família é a menina dos olhos de Deus. E quando a família vai bem, a igreja vai bem. Família restaurada, a igreja fortalecida, queridos. E é por isso que Satanás tem levantado com tanta violência contra as famílias, para roubar, para matar e para destruir. Irmãos, Jesus, lá em João 10, 2, ele fala assim: aquele, porém, que entra pela porta, pastor das ovelhas. E ele estava falando em relação ao quê? A ele mesmo, Jesus. Em João capítulo 10, 11, ele fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Um texto que todos nós conhecemos, que está registrado lá em Apocalipse 3, 20. Ele fala assim: eu sou a porta, e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus, querido, é aquele que quer fazer parte da nossa história. Ele quer entrar na nossa casa, ele quer entrar na nossa família. Ele diz, querido, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus é o pastor das ovelhas. O salmista, no Salmo 126, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Não existe possibilidade, irmãos, de edificação, de construção familiar, sem a presença gloriosa do Senhor Jesus. E é por isso que nós precisamos do Senhor Jesus, nos dando bases sólidas para a existência da nossa família. E abra os olhos, irmãos, porque muitas coisas ainda nós veremos pela frente, contra a família, tentando atingir quem? Atingir a igreja do Senhor Jesus. A morte, irmãos, que é liderada pelo diabo, os 2,14, fala assim: aquele que tem o poder da morte, a saber quem? O diabo. Por que ele tem o poder da morte? Lembra que o diabo, ele é o tentador? Ele faz isso desde o princípio. Citar apenas Gênesis capítulo 3, que ele foi lá tentar Eva e tentar a humanidade, macho e fêmea, para que caísse. Como ele é o tentador, ele também é o acusador. E diz a Escritura Sagrada que o salário do pecado é o quê? A morte. Através da tentação veio o pecado e, consequentemente, veio agora o quê? A morte. Em João 10, 10, que esse texto do bom pastor, ele fala de um ladrão, do diabo, que vem somente para roubar, matar e destruir. O diabo tem feito isso, irmãos. Ele tem roubado, ele tem tirado, ele tem matado famílias, matado lares, ele tem destruído, irmãos. Como ele tem feito isso? Os demônios, irmãos, da separação estão por aí. Os demônios, irmãos, trazendo morte no meio da família, estão por aí, porque ele veio para isso, para roubar, matar e destruir. Só que Jesus, irmãos, é aquele que celebra a vida. O inimigo insiste em ministrar morte, mas ele continua celebrando vida. E nesse mesmo texto, capítulo 10, ele fala que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas ele fala: mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância.
O querido texto que nós temos nas mãos fala de um chefe da sinagoga. Se você for lá para o capítulo 9, 18, você continua com Marcos 5. Mateus 9, 18, o evangelista Mateus, ele fala que a menina estava morta. Mateus fala que a menina estava morta. E esse sermão, irmãos, foi ministrado ao meu coração durante a nossa viagem, quarta-feira, subindo para Belo Horizonte. Ministrou algo no meu coração em relação, querida, a esse texto. Diz que o chefe da sinagoga tinha em casa uma filhinha morta. Irmãos, eu parei e comecei a meditar sobre isso, e falei com a Marília, Deus é muito bom, né? Como Deus continua falando ao nosso coração ainda hoje, através do Espírito Santo. Esse Jairo, chefe da sinagoga, o que ele tinha em casa morta? Uma filha. Mas aí, irmãos, nós paramos para indagar algumas coisas. O que está morto na família, queridos? O que está morto na casa? O que estava morto aqui nessa casa, nessa família? Filhinha. Uma menina de 12 anos. Mas nós temos hoje num contexto, irmãos, onde tem pessoas ali celebrando a morte com morte dentro da casa. Temos famílias sendo destruídas. Nesse contexto era a filha que estava morta, mas muitos já estão com o casamento morto. Casamento totalmente morto. Eu digo, irmãos, que existem pessoas que apenas ainda não se separaram legalmente, mas estão totalmente divorciados e afastados dentro da própria casa. Quando eles dizem alguma coisa, fala com a sua mãe que eu mandei falar isso. A resposta, fala com o seu pai que eu mandei falar isso. Só não foi passado o documento, mas a separação já está pronta há muitos anos. Esse homem tinha uma filha morta dentro de casa. Mas, irmãos, muita coisa tem morrido dentro da casa, muita coisa tem morrido dentro da... A morte tem estado presente no meio das famílias, irmãos. O índice de separação é altíssimo. O índice, irmãos, hoje de crianças que são violentadas, que são molestadas, é alto demais. E isso acontecendo dentro dos lares, dentro das famílias. Querido, o que está na família? Aonde a morte tem entrado na sua casa? Aonde a morte, porventura, tem passeado no seu lar? Aonde a morte tem passeado nessa casa que Deus te deu para ser abençoada? Querido, esse homem tinha uma filha morta em casa. E como eu falei no domingo passado, muitas vezes, irmãos, a morte tem adentrado e sentado no sofá da nossa casa. Levado o casamento, levado o nosso cônjuge, levando nossos filhos, levando a nossa história, levando os nossos sonhos, levando até mesmo a nossa esperança. E nessa noite, queridos, eu gostaria de falar sobre isso. Quando a morte bater a porta da sua casa. Será que você pode repetir comigo? Quando a morte bater a porta da sua casa. E esse texto nos apresenta algo maravilhoso em relação a isso. Eu vou apenas abrir um parêntese rápido aqui. Existem alguns livros que Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Eu tenho esse livro, é maravilhoso, quem quiser ler. E certa feita eu levantei um estudo sobre a maneira de Jesus ensinar de Jesus. E é maravilhoso quando nós entendemos isso, irmãos. Jesus não tem uma maneira única de ensinar. Como eu preguei aqui no domingo passado sobre o filho da viúva de Naim, aquela mulher não pediu nada, ela não foi até Jesus, mas Jesus ali naquele texto, irmãos, estava mostrando a sua soberania, e mostrando que ele é soberano sobre a morte, e mostrando também que ele se compadece dos pecadores. O texto lá de João capítulo 11, nós vemos no início de João capítulo 11, que manda chamar Jesus e ele não vai. Depois ele chega, depois de 4 dias. E nesse texto aqui, irmãos, nós vemos agora Jairo. É Jairo à procura de Jesus. Ou seja, irmãos, Jesus não tem uma única maneira didática, ou seja, ele não tem apenas uma maneira de nos ensinar. Nós temos textos, irmãos, que falam poderosamente das diversas maneiras que Jesus tem de ensinar. E nesse texto aqui, quando a morte bater a sua porta, em primeiro lugar é preciso humildade. Olha o que diz o versículo de número 22. Eis, vamos ler, que se chegou a ele
Querido, em primeiro lugar, é preciso humilhar-se aos pés do Senhor Jesus. Tem algo aqui muito importante nesse texto que passa desapercebido, nesse versículo. Esse texto fala que ele era um dos principais da sinagoga. Já parou para pensar isso? Sinagoga que Jesus frequentava. Irmãos, quem perseguia Jesus para matá-lo? Os principais de onde? Da sinagoga. Os judeus o perseguiam para matá-lo. Esse texto, irmãos, fala desse homem. Era um homem de destaque, um homem que possuía títulos e cargos, um homem que possuía todo conforto e domínio, um homem que tinha regalias, que tinha dinheiro, que tinha poder, tinha as melhores roupas, tinha os melhores animais. E esse homem, querido, agora se humilha na presença do Senhor Jesus. Quantas vezes esse homem mandou perseguir o Senhor Jesus, irmãos? Já parou para pensar isso? Ele era o principal da sinagoga, queridos. Quantas vezes esse principal da sinagoga levantou-se contra Jesus? É preciso, querido, vencer a autossuficiência. Entender que nós não somos autossuficientes, mas que nós precisamos de Jesus. Bem, tem coisa que o dinheiro não resolve, meu filho. Tem coisa que o poder não resolve, tem coisa que a medicina não resolve, mas tem coisa que só Jesus pode resolver. Quantos médicos esse homem já não tinha levado essa filhinha dele? Ele era poderoso, ele tinha dinheiro, ele mandava de si, ele era o principal da sinagoga. Quantos médicos já levou essa criança? Imagine, irmãos, o que esse homem já tinha feito para a cura dessa criança. Mas é preciso entender, querido, que tem coisas que só Jesus pode fazer por nós. Tem coisa que só Jesus, só o milagre, só o excepcional, só o impossível, só o incomum. Nós precisamos, muitas vezes é de um milagre, querido. O dinheiro não resolve, o poder não resolve, a autoridade não resolve, mas eu mando, você não manda nada, querido. Você não manda nada. O dia que a morte bate, querido, ela é democrática, ela visita todos da mesma forma. A enfermidade é democrática. Tem coisa que só Jesus pode fazer. E esse chefe da sinagoga agora, ele se humilha aos pés do Senhor Jesus. Interessante, irmãos, que lá em Mateus 9, capítulo 18, fala que ele prostrando-se adorou Jesus. Aleluia. Ele adorou, querido, ele reconheceu que tu és Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Ele reconheceu, querido, que mesmo ele sendo chefe da sinagoga, muitas vezes perseguindo o Senhor Jesus, muitas vezes levantando soldados contra ele, ele entendeu agora que existe casa dele, que só Jesus podia fazer, e ele se prostra, e antes de pedir alguma coisa, como está lá em Mateus capítulo 9, 18, a primeira coisa que ele faz é adora, reconhecendo que Jesus Cristo é Deus. É preciso reconhecer isso, querido. Eu me lembro, irmão, da morte do cantor Leandro, uns 15 anos atrás ou mais, né? Acho que tem mais, não tem? Pessoal mais antigo aí? Tem mais ou menos, tem mais, não tem? Leandro, irmãos, quando descobriu o câncer que ele tinha, um câncer raro, primeira coisa, um jatinho para os Estados Unidos, o hospital número 1 de câncer no mundo. Voltou Leandro, cheio de quimioterapia, o Brasil orando por ele, o Brasil clamando por ele, porque era uma dupla carismática e amada. O Leandro tinha um de câncer raro. Ele foi no melhor centro clínico mundial para tratar do câncer. Voltou com a bandeira do Brasil, lembra disso, pessoal mais antigo aí? Bandeira do Brasil nos lombos, calvo, careca, sem cabelo, fazendo quimioterapia. Poucos dias nós tivemos a notícia da morte do Leandro. Irmãos, porque tem coisa que só Jesus pode fazer. Não é o melhor centro médico que você precisa, querido. Se você precisar do médico, procure o médico. Mas tem coisa que só Jesus pode fazer. Poucos dias atrás, morreu uma pessoa querida, que está no lugar de vô do Marcelo. E tem um momento que os médicos chegou e falou assim, ó, vocês creem em Deus? Se vocês creem em Deus, pode orar, porque só um milagre aí. E ele foi mesmo. Coisas que só Jesus pode fazer. E é preciso reconhecer isso, querido. E Jairo reconheceu.
Ele adorou a Jesus, e ele reconheceu que a solução para a filha dele era o milagre do Senhor Jesus. Querido, reconheça que tem coisas que só Jesus pode fazer por você. Humilhe-se na presença dele. Deixa a autossuficiência, querido. Nós não temos autossuficiência, dinheiro e poder. Não pode fazer aquilo que só Jesus pode fazer. Em segundo lugar, querido, versículo 23, fala que esse homem foi lá e insistentemente lhe suplicou. Querido, suplique ao Senhor Jesus. Adore, proste-se, mas vai lá e suplique. O texto fala que ele insistentemente lhe suplicou. Já pensou, querido, esse homem? Eu li um livro certa feita sobre esse caso aqui. Eu não tenho prazo de explicar, mas o título do livro é o seguinte: Da sinagoga ao chão batido. Quando nós lemos da riqueza judaica, você imagina o que era a riqueza da sinagoga. Rapidamente, imagina o que era a riqueza da sinagoga. Templo, o santo lugar, o véu, o santuário. Agora ele vai para o chão batido. O chão agora empoeirado para clamar ao Senhor Jesus. Esse homem, querido, ele sinagoga. E vai para onde? Para o chão batido. Queridos, é preciso suplicar. Esse homem insistentemente lhe suplica. Eu imagino esse homem clamando: Jairo, Senhor, salva minha filhinha, Senhor. Insistentemente. O que é suplicar insistentemente? É não parar de falar, querida, é insistir: Jesus, cura minha filha, cura minha filha, Jesus, cura minha filha, Jesus, cura minha filha. Insistentemente ele suplica, clamando que o Senhor Jesus curasse a sua filhinha. Lá em Tiago capítulo 5, irmãos, fala assim: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Terceiro lugar, primeiro, humildade. Segundo, a súplica. O terceiro, a perseverança. Esse texto aqui, irmãos, ele é maravilhoso. O versículo 24 fala que Jesus foi com ele. Olha aqui para mim, irmão. Jesus foi com ele. Jesus foi com ele, querido, caminhando para a sua casa. Agora, do versículo 24, a parte B, o versículo 34, nós temos uma outra história aqui, não temos? Qual a história que nós temos aqui, irmãos? A história da mulher do fluxo de sangue. Nós temos aqui nesse meio, querido, algo didático do Senhor para a nossa vida. Versículo 24b ao 34, Jesus para diante de uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo de um fluxo de sangue. Quantos anos tinha a menina dele? Quantos anos essa mulher sofria? Irmãos, eu imagino Jairo. Jesus vai ali seguindo a Jairo, e agora Jesus começa a parar, porque a multidão, diz o texto sagrado, que a multidão o comprimia, grande multidão o seguia comprimindo. Eu imagino a agonia de Jairo. Quem já teve um filho doente em casa aqui sabe o que é isso, querido? E às vezes o que nós temos em casa são doenças mais simples, uma diarreia, uma febre, uma garganta, mas quando a criança está à morte. Eu imagino, querido, a agonia desse homem chamado Jairo. Ele para agora e Jesus já não está seguindo mais. Por quê? Porque a multidão o comprimia. Mas, que em terceiro lugar, é preciso perseverança. A palavra perseverança é estar firme no seu posto. Isso é perseverança. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, mas ele estava ali com perseverança. Versículo 25 a 34, um exemplo maravilhoso que nós temos de quê? De perseverança. Se firme no posto. Olha aqui para mim, querido. Não pare de orar. Se porventura a enfermidade está na sua casa, não pare de acreditar no milagre do Senhor Jesus. Amém? Fica firme, meu irmão. Fica firme no seu posto. Continue crendo que Jesus é Deus de milagre. É Deus, e agindo Ele, ninguém impedirá. Eu imagino esse texto aqui, querido. Eu queria estar lá perto. Apenas conjecturando, queridos. Versículo 10 aqui. Nós não temos a parada de tempo. 10 versículos aqui, nós não sabemos o tempo. Mas olha aqui para mim, irmãos. Eu imagino que todo lugar que Jesus olhava estava quem? Jairo. Jesus parou para atender, porque uma mulher tocou nele. Ele fala: quem me tocou? E ele procura quem tocou, e o texto fala que ele não achou quem tocou nele a primeira vez, mas eu acredito que ele viu Jairo, lá assim, de mãozinha levantada: Senhor, da minha filha lá em casa, hein? Ele não achou a mulher que tocou nele não, mas eu creio pela fé que ele viu Jairo: Senhor,
lembra que o Senhor está me seguindo. Lembra que o Senhor está me seguindo para ir na minha casa, para levantar a minha filhinha que está doente. E o texto continua que ele pergunta aos discípulos: quem me tocou? Senhor, não te aperta e você pergunta se te tocou. E mais uma vez eu creio que ele olha e está lá: Jairo, Senhor, oh Jesus, oh filho de Davi, oh rei dos reis, lembra da minha filhinha lá em casa, lembra que ela está morta, vem levantá-la, faz um milagre na vida dela. O texto fala, no versículo 32, que Jesus olha ao redor. O que é olhar ao redor, irmãos? Ele olha ao redor. Mais uma vez ele achou a mulher, irmãos? Mas eu creio que ele viu Jairo mais uma vez. Lá assim: Senhor, estou aqui, ó. Isso é perseverança, querido. Perseverar na oração é isso, querido. É Deus sempre te encontrar firme no posto. É você não abrir mão de uma vitória, não abrir mão de um milagre, não abrir mão de uma cura. É crer que Ele pode fazer. É Deus olhar, é Deus, eu estou aqui, Senhor. Lembra, Deus, do meu casamento, lembra da minha história, lembra do meu filho, lembra, Deus, lembra. O texto fala que ele levantou-se e olhava ao redor. Mas eu creio, querido, que Jairo estava ali, perseverando. O texto fala, querido, que insistentemente Jairo lhe suplicou. Eu creio, querido, que Jairo aqui era como esses crentes chatos, enjoado. Senhor, estou aqui, Senhor. Esse que toda hora que Deus olha, falou: Deus, estou aqui, Senhor. Isso é pensa, querido. Às vezes nós queremos algo de Deus, irmãos, e oramos a primeira vez, oramos a segunda vez, paramos. E nos esquecemos até de orar por aquele motivo. Às vezes nós estamos orando pela salvação de um ente querido, uma pessoa que nós amamos, pela saúde de alguém, e quando percebemos, parei de orar por isso. Mas Jairo não, querido. Ele perseverou. Meu querido irmão, persevere. Fique firme. Sempre quando Deus olhar do alto, Ele veja você de joelhos dobrados, intercedendo pelo milagre que você quer na sua casa. Amém? Quarto lugar, queridos. Quarto lugar, irmãos, é a fé. Versículo 35 e 36. Vamos ler juntos. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga. Irmãos, esse texto ele é riquíssimo. Eu não tenho nem prazo para pregar sobre tudo que tem aqui nesse texto. Mas é fé, querido. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A maior declaração bíblica sobre fé fala: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. Isso é fé. Certeza de uma coisa que eu estou esperando. Convicção daquilo que eu não estou vendo. Agostinho, que é um dos pais da igreja, ele diz o seguinte, irmãos, que na ciência é preciso ver para crer. Agora na fé, querida, é diferente. Na fé você tem de primeiro crer para depois você ver. Amém? Preciso fé, querido. É preciso fé. É preciso fé e crer no impossível. Interessante, irmãos, que no versículo 35 fala que ele falava ainda. E veio alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Tem gente que gosta de dar má notícia, né, irmão? Meu pai, irmãos, que tanto eu amei, ainda amo ainda, morria alguém com você pena, me ligava na hora: Zé, morreu fulano. Eu falei: Deus abençoe, pai. Deus abençoe a família. O telefone tocava no horário trocado, é meu pai dar notícia de alguém que tinha morrido em Conselheiro Pena. Como ele gostava de dar notícia de morto. O texto aqui, irmãos, nos mostra algo assim curioso. Tem pessoas, irmãos, que vai chegar até você e vai falar assim: querido, para de incomodar Deus. Para de orar, rapaz. Não tem solução para esse negócio mais não. Você está orando por um casamento que já acabou. Para que você vai orar por isso? Você está orando pela conversão de alguém que não quer nada com Deus? Você está orando pela cura de alguém que já está condenado? Vai ter pessoas, querido, que vão dizer isso para você.
são aqueles que são os carregadores de morte. Eles sempre levam a morte junto consigo. Irmãos, tinha um rapaz lá em Teoflotone, como eu pastoreei lá, que eu passava no lugar que ele trabalhava, era 3 dias para me recuperar. Nunca vi ninguém tão pessimista e tão mal. A igreja, não pastor, a igreja está péssima, está o caos. E a cidade, não, a cidade eu nunca vi um lugar pior para morar, pastor, parece que nós estamos no meio do deserto. E a sua família, pastor, meu Deus do céu. Aí eu coloquei para não passar lá mais, mas tinha de passar de vez em quando ainda. Mas meu Deus do céu, tem gente que sempre tem uma visão de morte, uma visão pessimista, uma visão daquilo que não, isso não vai acontecer mais. Você está orando, você está buscando, fala, não, Senhor, restaura o meu casamento. Para com isso, você vai orar para o casamento. Hoje em dia é tão fácil, larga e casa com outra. Tem um monte aí, rapaz, para quê? Vai procurar, rapaz. Se está com 40, troca por 2 de beleza, passa a conta aí, está fechado, está bonito, beleza. Não, para que você vai orar por isso? Seu filho já se perdeu, não, querido. Notícia de morte nós recebemos todo o momento, mas Jesus tem vida para ministrar na sua casa, na sua família e no seu casamento. É preciso crer nisso, querido. Jesus disse, não temas, crê somente. Crê, querido, não temas, creia. Quem estava com Jairo aqui, irmãos? Quem? Jesus, irmãos. Quem estava com ele? Jesus. Esse mesmo Jesus que anda na Palestina, ele mesmo diz lá em Mateus capítulo 28, 20, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O mesmo Jesus que estava agora em direção da casa de Jairo para operar um milagre, é o mesmo Jesus que caminha conosco. Aleluia, glória a Deus. Ele é o mesmo, ele é o mesmo. Creia nisso, querido. Creia que ele diz para você nessa noite, não temas, creia somente. Ele está conosco, irmãos. Você está na melhor companhia que você pode estar, querido, e o nome dele é Jesus Cristo, amém? Ele está com você, ele fala que não te abandona, todos os dias com você. Quinto lugar, querido, quando a morte bater a sua porta. Eu parei aqui algum tempo, irmãos, pedindo a orientação de Deus. No versículo 38, 40 diz assim: chegando à casa do chefe da sinagoga. Quinto lugar, querido, quando a morte bate à nossa porta da casa, é preciso clamar pela presença do Senhor Jesus. A presença dele, querido, é isso que faz diferença. O texto fala que ele chegou à casa do chefe da sinagoga. Fico pensando, irmãos, é Jesus entrando nessa casa. Se você ler lá em Mateus, diz que já tinha flautista. As carpideiras já estavam lá. Sabe o que eram os flautistas? Eram os profissionais que são contratados, e eram contratados na época para o velório. Lá em Mateus fala que já tinha os flautistas. O texto fala que já tinha as planteadeiras. Sabe o que eram as planteadeiras? Planteadeiras eram as choronas profissionais. Elas estavam ali para chorar o defunto. Para chorar o defunto. Ela era contratada do defunto e estava lá também os flautistas para tocar no velório do defunto. E o texto fala que já tinha as planteadeiras e já tinha os flautistas. E Jesus, querido, ele entra nessa casa. Eu imagino Jesus falando com esse povo, irmãos. Porque eles falaram, Senhor, a menina já está. Imagine Jesus olhando para ele e falando assim, vocês conhecem apenas a morte, mas eu sou o Senhor da vida. Amém? Oh, querido, é preciso clamar pela presença. O versículo de número 39 diz assim: ao entrar lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas ela dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai da menina da criança e os que vieram com ela e entrou onde ela estava. Tem um hino nosso que fala assim, a presença de Jesus enche o coração de luz. Mais preciosa fica e também mais rica essa vida com Jesus. Precisamos, irmãos, da presença do Senhor Jesus. Em sexto lugar, irmãos, para nós encerrarmos, versículo 41 e 42. Tomando-a pela mão, vamos ler o 41, diz,
Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando. Versículo 42, imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Quando a morte bater a porta da sua casa, é preciso humildade. Eu li certa feita uma notícia de um homem muito poderoso, que estava com seu filho internado em Brasília. Quando ele estava com aquele filho internado, começou a vir à mente dele uma voz dizendo: você tem poder, você tem autoridade, você tem dinheiro, o seu filho está nos melhores hospitais da nação brasileira e você não pode fazer nada pelo seu filho. É preciso reconhecer, queridos, que tem coisa que só Jesus pode fazer. É preciso suplicar, querido, insistentemente, é preciso perseverança, fé, é preciso clamar pela presença do Senhor na nossa casa. Mas em quinto lugar e sexto lugar, para encerrar, nós temos um resultado aqui. O texto fala que Jesus tomou aquela menina pela mão e diz: eu te mando, levanta-te. A palavra aqui, querida, é imperativo. Eu te mando, levanta-te. Quem pode dar ordem à morte chama Jesus Cristo. Eu te mando. Sabe por quê, irmãos? Apocalipse 1,18 fala que ele tem o quê? A chave da morte e do inferno. Ninguém mais, somente Jesus. Ele tem a chave da morte. Quando ele dá uma ordem à morte, ela tem de obedecer, porque ele é o Senhor da vida. E o texto no versículo 42 fala assim: imediatamente a menina se levantou e passou-se a andar. Imediatamente, querido. Oh, querido, é a bênção do milagre. Eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou. Queridos irmãos, esse homem chamado Jairo, poderoso, rico, cheio de títulos, lá na antiga Palestina, ele entendeu que ele precisava do Senhor Jesus. Ele tinha uma filha morta em casa. Vivemos um tempo, irmãos, de morte no meio da casa e da família. E é preciso, querido, nós clamarmos ao Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé. Ministério de Louvor. Irmãos, acho que todos nós temos passado por isso, irmãos. Eu acho que, historicamente, nós nunca tivemos notícia de tanta enfermidade, querido. Que tivemos, irmãos? Você viaja como eu viajei esses dias, né? Aí você pergunta: e fulano? Ah, fulano está assim, doente. Ah, e o tio fulano? Ah, o tio está internado hoje. E a família tal? Está assim. E a casa tal? Está assim. Compartilhamos aqui alguns presbíteros. Irmãos, eu pastoreio já como pastor, docente e regente há quase 20 anos. Eu nunca visitei tanto enfermo como eu visitei esse ano aqui, membro da igreja. Nunca. Nunca visitei tanta enfermidade como nós temos visitado esse ano, irmãos. É preciso, irmãos, clamarmos a Deus, pedir ao Senhor para entrar na nossa casa, entrar na nossa vida, mexer conosco, nossa estrutura. É preciso crer, querido, que Ele fala assim: morte, eu te mando, levanta-te. E como nós cremos aqui, imediatamente a menina se levantou. Vamos cantar essa música, querido. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. E eu gostaria de orar pelas famílias nessa noite. Gostaria que, enquanto nós cantamos esse hino, as famílias, quero orar pela sua casa, querido. Orar pela sua família. Orar pelo seu casamento. Orar pelos seus filhos. O texto legal, irmãos, nos fala de Azarias, Misael e Ananias,
que se tornaram Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar. Aqueles filhos da Palestina, os filhos de Jerusalém, sendo levados cativos para a Babilônia. Filhos e irmãos estão sendo tirados de dentro de Jerusalém, estão sendo levados cativos para a Babilônia. Sabemos que biblicamente, irmãos, a Babilônia tem uma simbologia de quê? Do mundo. Quantos filhos, irmãos, estão sendo tirados lá de Jerusalém, como foi Daniel, Azarias e Ananias, e levados cativos, prisioneiros de um sistema corrupto, sujo, pecado, imundície, drogas e outras coisas mais. É tempo, irmãos, de darmos cobertura espiritual para a nossa família, clamarmos pelas famílias. A morte tem batido a porta da casa, da família, e é preciso clamar, como Zaqueu. Eu quero subir. Como Zaqueu, eu quero subir. Mais alto que eu puder. O mais alto que eu puder. Só pra te ver, olhar para ti, chamar sua atenção para mim. E chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Vamos aqui. Vamos aqui, eu quero subir. Mais alto que eu puder. O mais alto que eu puder. Só pro Senhor, só pra olhar pra ti. Olhar para ti. Chama a sua atenção para mim, Senhor. Chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te ir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é maior, faz um milagre em mim. Querida, a palavra milagre, ela vem do latim que é miraculum. Milagre é sobrenatural, excepcional, incomum, impossível. Isso é milagre. A palavra milagre, irmãos, não se explica com palavras, mas apenas para aqueles que creem.
Às vezes nós precisamos de um milagre, irmãos, na nossa casa, no nosso casamento, na nossa história. E como chefe da sinagoga, só eu ia fazer. Você está precisando de um milagre na sua casa? Venha cá que eu quero orar com você. Sua família, enfermidade, seu casamento. Eu gostaria de orar com você. Venha até aqui. Apresente sua causa diante do Senhor. Coloque no altar do Senhor. Creia nisso. Ele pode. Ele opera. Ele é o Senhor dos milagres. Deus amado, milagres só o Senhor pode fazer. E nós estamos aqui prostrados diante do Senhor. Em primeiro lugar, te adorando por tudo aquilo que o Senhor é. Tu és Deus. O Senhor tem poder sobre todas as coisas. O céu e o universo pertencem a Ti. Tudo obedece ao comando da Tua voz. O vento obedece ao Senhor. As nuvens obedecem ao Senhor. Os animais obedecem ao comando do Senhor. Sabemos que tudo está debaixo do controle do Senhor. E senta nos fala que o Senhor está sentado sobre a redondeza da terra. E com rédeas bem seguras nas mãos, o Senhor governa e administra todas as coisas. E nós estamos aqui porque cremos num Deus de milagre. Cremos que Jesus é o Senhor da vida. E nós colocamos, Deus, nossas vidas diante dos... colocamos nossas famílias pedindo um milagre, Deus, em nome de Jesus. Ó Deus querido, repreenda todo espírito de morte, o espírito de enfermidade, Deus, que tem rodeado os lares, rodeado as famílias. Que o Senhor possa estar repreendendo em nome de Jesus. Dá cura ao teu povo, Deus, cura em nome de Jesus. Que tempo nós vivemos, Deus, tanta enfermidade. Que a tua palavra se cumpra, Deus, como está ali em Apocalipse capítulo 9, onde o Senhor ia proteger os selados. Nós somos selados porque temos o selo do Espírito Santo do Senhor. Oh Deus querido, em nome de Jesus, visita a nossa casa, a nossa família, visita nossos familiares, aqueles, Deus, que estão passando por tratamentos, ó Deus, de enfermidade, sejam curados. Aqueles ainda que não têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, Espírito Santo de Deus, ó Deus de milagre, ó Deus que salva, ó Deus que trata, nós clamamos, salva essas vidas para a glória do Senhor. Ó Pai, nós clamamos a Ti, Deus, e nós profetizamos milagre no meio das famílias, restauração dos lares, restauração da esperança, restauração do amor no meio da casa, restauração conjugal, em nome de Jesus, relacionamentos com filhos, para a glória do Senhor Jesus. Profetizamos isso, Deus, profetizamos os filhos, aqueles que estão cativos hoje na Babilônia, voltando para Jerusalém, voltando para a casa paterna, voltando para a Tua presença. Oh Deus, Babilônia não é o filho do Senhor, Babilônia não é o lugar dos escolhidos do Senhor. Traga-os de volta à Tua presença, traga-os de volta à lareira celestial, traga-os de volta, Deus, agora à presença do Altíssimo. Nós cremos nisso e profetizamos isso em nome de Jesus. E nós abençoamos o Teu povo, em nome de Jesus. E que o milagre aconteça, Senhor, o impossível aconteça, o incomum, o excepcional, que somente Jesus pode fazer, possa vir sobre o Teu povo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Gostaria de convidar os presbíteros para ficarem aqui à frente comigo, para estarmos ministrando a Santa Ceia do Senhor. Presbíteros, para estarmos ministrando a ceia. Os presbíteros disponibilidade também para nos ajudarem. Nós temos alguns presbíteros viajando. Eu gostaria da ajuda dos irmãos. Cadê o Nil? Foi arrebatado? Não.
Irmãos, convidar também os 3 diáconos que estão de plantão lá para nos ajudar. Vem cá, irmãos. Joilson, Sr. Paulo, Sr. Zequinha. E a Escritura Sagrada, irmãos, em Mateus nos fala da Santa Ceia do Senhor. Mateus 26, abra o texto sagrado. Mateus 26, 26. Diz assim: enquanto o que eles comiam aqui, irmãos? A Páscoa. Eles estavam comendo a Páscoa. Enquanto eles comiam a Páscoa, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, que isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei do fruto da videira até aquele dia que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O Senhor Jesus, irmãos, Ele instituiu a Santa Ceia do Senhor com os elementos da Páscoa. É por isso, irmãos, que a igreja cristã, ela celebra a Páscoa, é nesse momento aqui. Se você é uma pesquisa, eu te autorizo a pesquisar. Se você vê alguma igreja comemorando Páscoa no Novo Testamento, você não encontra. Pastor, não encontra? Não, você não encontra. Você encontra em Atos alguns judeus ainda não convertidos que falam da Páscoa. Irmãos, porque esta é a verdadeira Páscoa. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. O Novo Testamento agora, irmãos, nós celebramos é com a Santa Ceia. Se você ler o texto de Lucas, claramente, ele pega aqueles elementos consagrados para a Páscoa e agora ele os consagra a um novo uso, que é o da Santa Ceia do Senhor. Jesus é a nossa Páscoa. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo fala assim: Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. Todo mês, irmãos, quando nós nos assentamos nesse banquete espiritual, nós estamos celebrando a Páscoa e a Páscoa aqui. E eu convido você, querido, para participar conosco. Essa Páscoa, essa Santa Ceia, esse sacramento, que é um meio de graça visível, ele não é exclusivo da igreja presbiteriana. E eu fico muito feliz quando eu falo isso, irmãos. Eu fui convidado a não tomar ceia, não é um negócio constrangedor, né? Mas essa ceia é da igreja, do povo de Deus. Se você é membro de uma igreja evangélica, está em comunhão com a sua igreja, você é convidado a participar conosco. Se você participa de uma igreja genuinamente evangélica, que crê em Jesus como único mediador dessa nova aliança, você é convidado a participar conosco da Santa Ceia. Vamos colocar de pé e vamos orar nesse momento. Deus amado, obrigado, porque agora nós podemos celebrar a Santa Senhor, fazendo isso em memória do Senhor até que o Senhor volte. E cremos, Deus, num grande banquete espiritual que teremos quando o Senhor voltar com toda a igreja. Agora sem placa denominacional, mas sim todos aqueles lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E nós te agradecemos por isso. Louvamos o nome do Senhor por esses elementos que agora são pão e vinho. Mas sabemos que agora, através dessa união mística que nós temos com Cristo, espiritualmente são consagrados ao uso espiritual. Consagramos esses elementos e tiramos do uso comum para o uso espiritual, no nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Gostaria de convidar as pessoas que vão participar da ceia a estarem de pé, permanecerem de pé. Os presbíteros aqui, por favor. Todo aquele que vai participar da Santa Ceia, aquele que é membro de uma igreja evangélica, é convidado a participar conosco desse, convidado a se banquetear com elementos espirituais da ceia do Senhor. Jesus
Queridos irmãos, algum irmão involuntariamente ficou sem receber um elemento? Levanta sua mão aí, por favor. Não? Irmão, sabe por que chama meio de graça visível e sacramento? Porque nós podemos tocar. É por isso que chama sacramento visível. Ou seja, para nos apropriarmos do pão e apropriarmos do sangue do Senhor Jesus, nós tocamos. E eu gostaria que você se lembrasse disso. Foi na cruz do Calvário que o Senhor Jesus foi pelas nossas transgressões, o seu sangue foi derramado pelos nossos pecados. Se alimente espiritualmente. Deus bendito, eu olho para a cruz, eu olho ali para o Gólgota, o Monte da Caveira, e lembro ali que meu Jesus foi crucificado, oprimido, moído pelos meus pecados e transgressões. E o profeta Isaías nos diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Obrigado pelo sacrifício vicário e meritório de Cristo, onde agora podemos celebrar ter Jesus como nosso único, suficiente, exclusivo Salvador. Obrigado por esse sacrifício. E nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor, proclamando que cremos que Ele vai voltar. E o faremos isso até a sua volta, para a glória do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de participarmos desse banquete espiritual. Alimente-nos, renova-nos, e que todos os benefícios desse sacramento possam recair sobre o seu povo. Benefício de restituição, de cura, de milagre e de bênçãos para a glória. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar só um minutinho, nós vamos encerrar. Que Deus te abençoe, querido. Você que nos visitou, seja bem-vindo, volte outras vezes. A graça do Senhor Jesus continue sobre você e sobre a sua casa. E quando a morte bater a porta da sua casa, clame por Jesus. Amém? Clame mesmo. Clame, insista com Ele. A nossa irmã Dona Tilda, que teve algum tempo fora aí, né? Fica de pé aí, Dona Tilda. Dona Tilda está de volta. Um zoinho operado, né? Falei igual que ela está gordinha. Iracildo tratou de dar bem lá, né? Deus abençoe, viu? Deus abençoe, Dona Tilda. Também Deus. Nossa irmã Dona Ormandina passou mal. Parece que o Nil foi levar no hospital. Vamos estar orando por ela e encerrando o culto aqui. Tá bom, irmãos? Deus querido, nós intercedemos pela vida da tua serva, Dona Ormandina. Só possa visitar com poder e graça. Sabemos que há poder no teu nome. Nós não sabemos, Deus, o que aconteceu e está acontecendo. Mas cremos no Jesus de milagres e intercedemos pela vida dela. Usa, Deus, do poder, do milagre do Senhor e restaura aquela vida. Ó Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre essa igreja amada e sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero chegar à porta que eu quero cumprimentar.